Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Universo Marvel Mutante Ômega, a caçada começa. Parte 3. Capítulo 25. Haha, está começando. À medida que os anúncios de pré-estreia eram exibidos, vários espectadores ficavam revigorados. Da última vez o apresentador do vídeo não conseguiu lançar a sequência, mas desta vez finalmente podemos vê-la. Sim, finalmente posso ver a cena em que o mutante é capturado. Isso não me deixa dormir à noite. Pessoal, adivinhem quando o mutante será capturado? Aposto 20 minutos. Acho que não vai demorar muito, talvez uns 10 minutos. Pelos anúncios de pré-visualização que viram, eles perceberam que esse momento era de grande magnitude, o que lhes deu confiança. Ninguém pensou que perderia. Todos sentiram que era apenas uma questão de tempo até que o jovem mutante fosse capturado. Enquanto as pessoas aguardavam ansiosamente a cena de captura, alguns espectadores mutantes também começaram a se preocupar. Espero que ele consiga escapar. Eles rezaram em seus corações, esperando que seu companheiro mutante conseguisse escapar com sucesso. Nesse momento, tanto o Professor X quanto o Magneto notaram a transmissão ao vivo. O rosto do Professor X demonstrava preocupação. A expressão de Magneto escureceu, seu desdém por humanos comuns se intensificou. Não importava o que pensassem, eles tinham pouca esperança pela segurança do jovem agora. Ninguém sabia melhor do que ele sobre o poder do governo. Com preparativos tão minuciosos, parecia que o jovem não conseguiria escapar. O Professor X suspirou, já considerando se poderia usar suas conexões para tirar o jovem dali. Enquanto isso, Magneto ponderou se deveria planejar outro ataque terrorista para ensinar uma lição aos humanos comuns. Enquanto inúmeras pessoas prestavam atenção à transmissão, Kenny e sua equipe cercaram o local do alvo. 30 soldados totalmente armados desembarcaram de um veículo blindado, seguidos por alguns carros de polícia para escolta. Como estavam a cerca de 100 metros do alvo, os soldados se prepararam enquanto conversavam casualmente. Ei Hylan, você acha que vamos pegar o alvo dessa vez? Um belo soldado perguntou hesitante à pessoa ao lado dele. Hylan olhou para ele e sorriu confiante. Não se preocupem, conhecemos bem o alvo e já planejamos a operação. Não há escapatória para o alvo. Antes de chegarem, eles assistiram a muitos vídeos do mutante lutando e entenderam bem suas capacidades. O grupo de especialistas também havia elaborado um plano de batalha abrangente. Como poderiam perder? Ao ouvir isso, o soldado que perguntou também mostrou uma expressão confiante. Sim, é apenas teletransporte e disparo de ondas de energia negra. O que há de tão difícil nisso? Enquanto alguns soldados conversavam, os capitães George e Kenny também conversavam à distância. O capitão George disse de repente, a força do número 37 aumentou. Kenny entendeu sua preocupação e balançou a cabeça, sorrindo. Assim como o comandante disse, esconder duas habilidades e parte de sua força já é o limite para aquele garoto. Ele não tem mais nada a esconder. Já descobrimos a força do número 37. Com tanta preparação, ele não tem como escapar. Isso faz sentido, disse o capitão George, relaxando. Kenny continuou, não diga que trouxemos 7 robôs sentinelas. Ele olhou para alguns cofres próximos com o rosto confiante. Falando dos robôs sentinelas, o capitão George olhou para as caixas contendo os robôs sentinelas do tipo aranha com alguma dúvida. Por que não trouxemos os sentinelas gigantes, mas esses modelos do tipo aranha? Em suas palavras havia um toque de insatisfação. O capitão Kenny olhou para ele sem palavras. Você sabia que robôs sentinelas gigantes custam uma fortuna? Conseguir aprovação para esses poucos já foi suficiente. Para capturar o número 37, não precisamos desses sentinelas. Esses robôs são suficientes para capturá-lo. Ao ouvir isso, o capitão George assentiu. Entendo. Certo, para o número 37, esses 7 robôs sentinelas são suficientes. Naquele momento, a bela Irina, parada não muito longe, animou-se. Há robôs sentinelas? Ouvi dizer que eles ainda estão em pesquisa. Vocês já produziram alguns produtos finalizados? Irina deu uma risadinha. Perfeito, deixe o público ver os robôs sentinelas dessa vez. Talvez a audiência aumente. Kenny e os outros não disseram nada, aprovando tacitamente a filmagem. O vídeo publicado online anteriormente teve de fato um impacto significativo. Essa captura bem-sucedida mostraria a todos que os mutantes não são tão assustadores nem invencíveis. Era sobre ensinar confiança. Essa foi a principal razão pela qual permitiram que Irina acompanhasse e filmasse. À medida que preparavam o local do combate, essa operação também atraiu muita atenção dos transeuntes, que seguiam curiosos e cautelosos à distância, usando até binóculos para observar. Um pouco mais adiante, Chris, que certa vez salvou Sid, corria para o local. Garoto, você tem que se segurar. Desde que viu a prévia, ele sabia que a criança estava em perigo. Embora já tivesse visto as habilidades da criança antes e soubesse que eram relativamente eficazes, diante de tal cerco militar, de que serviriam tais habilidades? Como ele poderia escapar? Então, ele correu para lá, na esperança de ajudar a criança a escapar, se possível. Enquanto ele se dirigia para lá, o capitão George e os outros começaram sua ação. Luzes brilhantes brilhavam no bar, deixando a rua tão iluminada quanto o dia. Dentro do bar, Logan e outros que estavam conversando também notaram o pânico da multidão. Correr! A polícia cercou o lugar. Ai meu Deus, eu não quero me envolver. A multidão gritou em pânico correndo em direção às saídas. O que está acontecendo? Valentine pareceu confuso. Vou verificar, disse Logan gravemente.
Confiando em seu fator de cura, ele caminhou em direção à entrada do bar. Valentine e Otto trocaram olhares, sem entender o que estava acontecendo e o seguiram. Antes de segui-lo, Otto não se esqueceu de se virar e gritar para Sid. Ei, continue, vamos ver juntos. Ao vê-los partir, os olhos de Sid escureceram levemente. Ao contrário de Logan e dos outros, ele rapidamente adivinhou o motivo. Devem ser aquelas pessoas que vieram. Ele pensou se deveria usar teletransporte espacial para tentar escapar. Alguns segundos depois, ele decidiu observar a situação à distância antes de pensar em correr. Ele seguiu Logan e os outros de longe. Assim que ele se aproximou da entrada, sua expressão mudou ligeiramente quando viu as luzes brilhantes ao redor da área, brilhando nos tetos de veículos distantes. Ele viu vários carros de polícia e pelo menos dezenas de soldados totalmente armados, já pensando em como escapar com segurança. Enquanto planejava sua rota, Logan e os outros viram um arranjo externo e todos mudaram suas expressões. O que estava acontecendo? Uma força tão grande? Além da surpresa, eles também se sentiram um pouco culpados, temendo que aquelas pessoas estivessem atrás deles. Enquanto ponderavam individualmente, o Capitão George e os outros agiram. Capítulo 26. O Capitão George, segurando um megafone, declarou com justiça. Fugitivo mutante Kevin, sabemos que você está aí dentro. Saia, cercamos o lugar. Você não pode escapar. George zombou enquanto falava, zombando da péssima escolha do bar pelo fugitivo, que proporcionava um ambiente perfeito para sua operação. Enquanto ele gritava, Irina ordenou que a equipe de filmagem começasse a filmar. A cena foi transmitida ao vivo, capturando instantaneamente a atenção de inúmeros espectadores. Imediatamente, o público ficou cheio de expectativa, ansioso para ver o mutante fugitivo lutar contra a polícia e o exército, apenas para ser derrotado e capturado. Observar mutantes era algo desconfortável, que compartilhava uma sensação de destruição. Logan, preparado para o combate ao sair do bar, franziu as sobrancelhas, percebendo que eles não eram o alvo. Espere. Se não eles, quem então? Kevin? Uma imagem passou pela mente de Logan. Otto e seu companheiro tinham suas suspeitas e hesitavam em partir. Embora também fossem mutantes, eles não tinham nenhuma conexão pessoal com Kevin e não viam razão para arriscar tanto. Afinal, eles estavam enfrentando dezenas de soldados totalmente armados e duvidavam que alguém pudesse derrotá-los. Enquanto eles hesitavam e Sid estava prestes a usar o teletransporte espacial para recuar, sua expressão mudou de repente. Ao ver que os chamados de George não eram atendidos, ele fez sinal para alguns soldados abrirem algumas caixas. Quando as caixas se abriram, 7 aranhas pretas do tamanho de uma bacia se levantaram e correram rapidamente em direção ao bar a uma velocidade surpreendente. Alvo travado. Uma voz fria e mecânica anunciou. Eles pararam brevemente e então, com incrível precisão, correram na direção de Sid. Sid, pronto para se teletransportar, mudou ligeiramente sua expressão. Eles me localizaram? Ele percebeu rapidamente. Essas coisas malditas, robôs sentinelas? Ele os reconheceu como robôs sentinelas, embora não estivesse familiarizado com esse modelo específico. Se fossem os infames sentinelas fantasmas da reversão do futuro, ele conheceria o modelo. Claramente, esses sentinelas do tipo aranha, assim como sentinelas fantasmas, também tinham a capacidade de identificar e capturar mutantes. Dificuldade. Ele sabia que sem lidar com esses robôs sentinelas, até mesmo usar o teletransporte espacial poderia levá-los diretamente até ele mais tarde. Porque eles têm que me provocar. Os olhos de Sid brilharam com uma luz intensa. Já que essas pessoas eram tão persistentes, elas deveriam estar preparadas para enfrentar a morte. No segundo seguinte, diante das aranhas sentinelas que se aproximavam a 15 metros, ele apontou o dedo. Partículas pretas. Experiência com partículas negras mais um? As partículas pretas dispararam como balas, indo rapidamente em direção aos robôs sentinelas. Sentindo algo, os olhos vermelhos das aranhas sentinelas piscaram e elas se esquivaram ligeiramente. Embora se movessem rapidamente, algumas de suas pernas ainda foram arrastadas, fazendo-os cair no chão instáveis. O que é isso? Logan e os outros ficaram confusos e imediatamente se viraram para olhar na direção da entrada do bar. A área ao redor do bar estava quase vazia agora. Eles se aproximaram e viram uma figura familiar. É o Kevin. Embora Otto e seu companheiro tivessem previsto isso, eles ainda ficaram surpresos ao ver seu palpite confirmado. O que esse jovem fez para justificar uma resposta tão agressiva dessas pessoas? Agora eles estavam ainda mais inclinados a deixar a área. Logan, no entanto, reagiu de forma diferente. Dificuldade. Logan cuspiu seu charuto. Embora expressasse irritação verbalmente e aparentemente desinteressado em intervir, suas ações revelavam o contrário. Seus olhos brilhavam com uma luz sangrenta, e ele ergueu as mãos, revelando suas garras de adamantium. Ele avançou em direção aos robôs sentinelas. Os sentinelas, tendo se escondido após o ataque de partículas negras, agora tinham suas luzes vermelhas piscando. Eles já haviam detectado esses 3 mutantes antes, mas não os tinham como alvo, já que não eram seu objetivo principal. No entanto, não esperavam que interferissem agora. Claramente, isso atrapalhou a missão deles. Logo, sua programação emitiu um comando para eliminar esses 3.
Em um instante, 3 aranhas sentinelas negras cercaram Logan. Com um movimento rápido, a garra de Logan atingiu uma aranha sentinela que saltava. Para sua surpresa, a criatura era inesperadamente resistente. Até mesmo suas garras de adamantium deixaram apenas marcas profundas, dando uma sensação de resistência. Como aquele jovem desmembrou facilmente a perna de uma aranha? Os olhos de Logan mostraram sua perplexidade. Ao ver Logan cercado por robôs sentinelas, Otto e seu companheiro, que estavam prestes a partir, juntaram-se à briga relutantemente. A figura de Otto ficou borrada, correndo na velocidade do som em direção a um dos sentinelas e o socou. Com o estrondo, a aranha sentinela foi lançada voando, mas também uivou de dor, segurando sua mão direita inchada. Merda, que coisa difícil é essa? Do outro lado, Valentina explodiu com eletricidade branco-azulada, atingindo uma aranha sentinela que atacava Logan com um raio. Enquanto lutavam contra os robôs sentinelas, o Capitão George e os espectadores da transmissão ao vivo também notaram o aparecimento repentino desses 3 mutantes. O alvo foi atingido, todas as unidades estejam atentas. George primeiro alertou os outros e depois pegou o megafone para avisar Logan e os outros. Esses 3 mutantes, parem imediatamente, mãos para cima e coloquem suas cabeças nas suas cabeças. Após vários avisos, vendo que eles não estavam prestando atenção e que os robôs sentinelas poderiam até ser derrotados, o Capitão George ordenou: usem armas tranquilizantes neles. Os soldados sacaram armas tranquilizantes especializadas e começaram a atirar no trio distante. Os 3 rapidamente ficaram em desvantagem, correndo o risco de serem atingidos e desmaiar, incapazes de se mover. Como eles estavam em uma posição difícil, o público começou a comentar: esses 3 são impressionantes. Tanta velocidade, e outro consegue emitir raios, os robôs sentinelas estão perdendo, esses mutantes são incríveis. O grandalhão com garras também é formidável, ele derrubou um robô sentinela com um golpe. Depois dos elogios, eles começaram a prever a derrota. Mas agora eles vão perder, haha. Sim, veja como eles estão frenéticos, eu te disse, nenhum mutante pode derrotar tantos soldados, exatamente como esperado. No momento em que Logan e os outros se sentiam um tanto desesperados, e o público apreciava a cena, uma figura apareceu no campo de visão da câmera, exposta à vista de todos. Capítulo 27. Os tiros cessaram momentaneamente. Nesse momento, a atenção de todos, desde os soldados disparando suas armas, até os policiais que os auxiliavam e até mesmo o Capitão George e o público, foi capturada pela figura que se aproximava. O jovem que se apresentou vestia uma camisa branca de manga curta e shorts marrons, tinha cabelos castanho avermelhados e olhos azul celeste. Embora a maior parte de seu rosto estivesse escondida por uma máscara, suas belas feições ainda estavam parcialmente visíveis. Este é o mutante fugitivo? Ele parece tão jovem, será que ele realmente tem capacidade para fazer tudo isso? Eu também estou pensando. Ele não parece ter esse tipo de habilidade. Os membros da plateia que não tinham visto o vídeo especularam entre si. Observando a cena em suas telas, o professor Charles Xavier e Magneto sentiram que o rosto do jovem parecia um tanto familiar, embora não conseguissem identificar onde o tinham visto antes. Embora esse sentimento não fosse novo para eles, eles o descartaram como mera ilusão. Independentemente de seus pensamentos como mutantes, não conseguiram deixar de se preocupar com o jovem. Por que você saiu? Logan, enquanto observava as aranhas sentinelas, perguntou com a testa franzida. Otto e seu companheiro também expressaram suas preocupações, sabendo que essas pessoas o estavam perseguindo. Por que ele não havia fugido? Com suas habilidades de teletransporte, ele deveria ter conseguido ir embora, pensaram. Ficar ali não só não ajudaria, como também os colocaria em risco. Vocês todos devem ir embora, eu cuido disso, disse Sid. Se continuarem interferindo, estarão em perigo. Ao ouvir isso, a carranca de Logan se aprofundou. Escute, garoto, não tente bancar o herói. Você devia ir embora e deixar que a gente cuide disso. Embora Logan estivesse um pouco surpreso pelo fato de o jovem ter conseguido desabilitar a perna de uma aranha mecânica, ele ainda não acreditava que o jovem pudesse enfrentar tantos oponentes bem armados. Então, naquele momento, ele estava insistindo para que ele fosse embora, planejando ficar para trás para ganhar algum tempo. Então, outra voz se intrometeu. Ele está certo, você deveria ir embora. Cabeças se voltaram para a fonte da voz. Um homem corpulento com um capuz preto aproximou-se com passos largos. Vá rápido, eu vou segurá-los, disse o homem corpulento com uma voz pesada. Olhando para Sid, ele suspirou interiormente. Sua impressão do jovem ainda se baseava em seus encontros iniciais. Os poderes do jovem poderiam lidar com uma dúzia de pessoas, mas enfrentar dezenas de soldados totalmente armados seria difícil. Por isso, ele também pediu ao jovem que fosse embora. Wolverine, Logan e seus companheiros ficaram inicialmente cautelosos, depois relaxaram. Ele está aqui para ajudar? Ao ver seus olhares questionadores, Sid assentiu. Embora Chris estivesse mascarado com um capuz preto, Sid o reconheceu pelo seu físico e voz. Naquele momento, a voz fria do Capitão George veio de longe. Nenhum de vocês irá embora hoje. Seguindo seu comando, os soldados retomaram os tiros. O corpo de Chris emitiu um brilho vermelho, formando um escudo de energia que bloqueou os dardos tranquilizantes. Então ele sacou uma pistola da cintura e começou a atirar. Bang, bang. Os soldados e o grupo logo se envolveram em uma batalha feroz.
Infelizmente, apesar de suas habilidades formidáveis, enfrentar robôs sentinelas e as inesperadas armas tranquilizantes os coloca em desvantagem. Valentine até foi atingido por um dardo tranquilizante e caiu rapidamente no chão. O público presente discutiu entusiasticamente. Esses mutantes são muito poderosos, mas diante de tantos soldados, eles parecem estar em desvantagem agora. Haha. Eles estão prestes a perder, e quando isso acontecer, aquele garoto mutante que está escondido atrás deles também não vai escapar. O Capitão George e o Capitão Kenny assistiram à cena com sorrisos satisfeitos. É isso que acontece quando vocês se opõem a nós, zombou o Capitão George. Nenhum de vocês escapará hoje. Dizendo isso, ele fez um sinal discreto para um soldado próximo. O soldado sinalizado retirou-se silenciosamente do ataque. De repente, o som de um tiro de rifle de precisão ecoou pela área. Não é bom. As expressões de Logan e dos outros mudaram, e eles rapidamente olharam para o jovem. Naquele momento, tanto o público presente quanto o público presente voltaram a olhar para o mesmo ponto. E então, eles ficaram atordoados. O jovem que eles achavam que tinha sido baleado estava lá, ileso, sem nenhuma marca. Como isso pode ser? Será que todos estavam errados? A bala não era destinada ao jovem? Enquanto pensavam, eles viram o atirador escondido atirar novamente. Bang! A bala assobiou, aproximando-se do alvo numa velocidade chocante. Naquele momento, todos os olhos estavam voltados para o jovem, e então, eles ficaram chocados. A bala que havia sido disparada desapareceu de repente? Enquanto a confusão e o choque tomavam conta da multidão, Sid, o alvo do atirador, deu um suspiro de alívio. Assim que saiu, ele colocou 2 escudos de ricochete à sua frente, que imediatamente absorveram a bala do atirador no vazio. O público ficou perplexo. Como a bala desapareceu? Errou? Enquanto eles pensavam, Sid disse friamente, devolver ao remetente. Sem esperar que a bala presa no espaço vazio se desintegrasse, Sid a soltou. Sovosh! A bala congelada do atirador reapareceu e disparou de volta em direção ao atirador na mesma velocidade. O que? Ah! O atirador gritou quando a bala o atingiu no peito. Sangue respingou enquanto ele agarrava o peito, caindo no chão, ofegante, aparentemente atingido no coração. Seja o atirador ou outros, todos ficaram atonitos. Que tipo de poder é esse? Balas ricocheteando? Enquanto a plateia estava confusa, as expressões do Capitão George e do Capitão Kenny mudaram drasticamente, incapazes de acreditar no que tinham acabado de ver. O número 37 escondia outra habilidade? Em meio ao seu espanto, o Capitão George ordenou urgentemente aos soldados: esqueçam os outros mutantes, concentrem todos os ataques naquele mutante fugitivo. Sim. Instantaneamente, uma saraivada de dardos e balas tranquilizantes avançou rapidamente em direção a Sid. Experiência de escudo de rebote mais 1. Experiência de escudo de rebote mais 1. Bala após bala, dardo após dardo, desapareciam misteriosamente e depois reapareciam. Apesar de estarem preparados, o Capitão George e seus homens ainda foram pegos de surpresa pelas balas e dardos que retornavam. Por um momento gritos encheram o ar. Logan e os outros ficaram de lado, completamente estupefatos com a cena. Capítulo 28. Não só os espectadores, mas também o público ficaram de boca aberta. Até Magneto e o Professor X mostraram um brilho de surpresa nos olhos. Antes que pudessem se recuperar do choque, o jovem agiu. Sua figura desapareceu do local, reapareceu a 10 metros de distância e depois desapareceu novamente. Em 2 piscar de olhos, ele estava incrivelmente perto do Capitão George e seus homens. Páreo! O Capitão George franziu a testa. Os atiradores preparados atiraram na direção onde o jovem poderia aparecer em seguida. Os 3 robôs sentinelas restantes também lançaram um ataque. Partículas pretas. Experiência com partículas negras mais 1. Para espanto de Wolverine, Logan e outros, as partículas pretas penetraram instantaneamente no corpo de uma aranha sentinela, tornando seu corpo excepcionalmente resistente e ineficaz. Num flash de eletricidade, a aranha sentinela convulsionou e caiu no chão. Experiência de transferência espacial mais 1. Experiência de transferência espacial mais 1. Experiência com partículas negras mais 1. Enquanto se esquivava, Sid não se esqueceu de disparar partículas pretas em direção aos soldados distantes. Ao mesmo tempo, ele usou um movimento que nunca havia demonstrado antes. Coluna de luz espiritual. Experiência da coluna de luz espiritual mais 1. Uma coluna de energia azul brilhante irrompeu debaixo de um soldado. Gritos ecoaram quando o soldado foi instantaneamente dividido em 2, a cena horrivelmente sangrenta. Oh Deus, socorro! Meu Deus! Gritos de horror surgiram. Ao ver seu camarada Hylan morrer horrivelmente, Herman ficou atordoado. Há poucos momentos Hylan estava brincando, confiante de que o mutante fugitivo não conseguiria escapar. Herman murmurou para si mesmo. Não foi dito que esse mutante só conseguia absorver luz solar, se teletransportar e emitir ondas de energia negra? O que estava acontecendo agora? Primeiro, a capacidade de ricochetear balas, e agora essa coluna de energia azul. Essa pessoa era tão fácil de lidar quanto o Capitão George havia dito? Naquele momento Herman rugiu interiormente, o medo do jovem crescendo em seu coração. Que tipo de monstro é esse? Possuir tantas habilidades mutantes. Não apenas ele, mas o Capitão George e o Capitão Kenny também estavam incrédulos ali perto. Sem mencionar a facilidade com que os robôs sentinelas foram destruídos, o garoto tinha mais habilidades escondidas?
Capitão Kenny, você não disse que ele conseguia esconder um pouco de sua força, que ele tinha atingido seu limite? Por que ele ainda tem outras habilidades escondidas? O Capitão George gritou incrédulo. Kenny ficou igualmente chocado, murmurando: Deus, como ele ainda pode ter forças ocultas? O número 37 tem tantos superpoderes? Ele não pôde deixar de se sentir perplexo. Perto dali, Logan finalmente entendeu como o jovem havia destruído tão facilmente as pernas do robô. Que tipo de poder mutante é esse? Otto e Valentine ficaram igualmente chocados. No entanto, o que mais os chocou foi que esse jovem misterioso possuía mais de uma habilidade. Ele disse que só tinha teletransporte, certo? Então o que é tudo isso? Veja o que eles viram. Em apenas um momento eles testemunharam 4 superpoderes diferentes. É inacreditável. O jovem, já misterioso em suas mentes, agora se tornará ainda mais enigmático. Ao lado deles, Chris também sentia emoções confusas. Ele não conseguia acreditar. Sua impressão do jovem ainda se baseava na época em que ele lutou contra aquelas 10 pessoas. Embora ele fosse forte naquela época, ele não era nem de longe tão poderoso quanto é agora. Quando ele se tornou tão forte, os mutantes aumentam seus poderes tão rapidamente? E, esse garoto tem muitas habilidades mutantes? Chris se perguntou. Enquanto os presentes ficaram surpresos, os espectadores que assistiram à transmissão ao vivo tiveram pensamentos diversos. Esse mutante é tão poderoso? Céus, ele é muito mais forte que os outros mutantes. Eles eram poderosos, mas definitivamente não tão fortes. Uma pessoa consegue resistir a um grupo de soldados? Acho que vou ter insônia agora. Como alguém pode ser tão poderoso? Enquanto os espectadores comuns ficaram chocados, os mutantes que assistiram ficaram igualmente surpresos. Esse cara é muito poderoso? Por que ele tem tantas habilidades? Os mutantes ficaram confusos e também com um pouco de inveja e ciúmes. O Professor X e Magneto exibiram expressões incomuns. O Professor X viu um grande potencial no garoto, embora não tanto quanto em um mutante de nível ômega, mas ainda assim impressionante. Com algum treinamento e domínio de suas habilidades, ele definitivamente poderia se tornar um X-Men qualificado. Quanto a Magneto, seus olhos brilhavam de admiração, observando o garoto massacrar decisivamente humanos comuns, gostando dele cada vez mais. A ideia de recrutá-lo ficando mais forte em sua mente. Enquanto cada um pensava em algo, Sid, no meio da batalha, de repente gritou para Logan e os outros: Vocês saiam daqui primeiro, eu vou procurá-los mais tarde. Logan e seus companheiros, recuperando o fôlego atrás da cobertura, ficaram inicialmente assustados, mas depois perceberam que ficar só pioraria a situação. Então, eles começaram a evacuar apoiando Valentine, que estava mancando, enquanto se afastavam da briga. O Capitão George e seus homens queriam detê-los, mas estavam muito preocupados com Sid para agirem com eficácia. Em pouco tempo, Sid havia abatido mais de uma dúzia de homens. Número 37, pare! Gritou o Capitão Kenny sombriamente. Sid fez uma pausa, quase rindo de irritação. Eles realmente achavam que ele iria parar depois de tudo o que fizeram? Sem hesitar, ele disparou uma partícula preta em direção a Kenny. Embora Kenny tenha escapado por pouco, o acidente o deixou suando frio. Sid franziu a testa levemente, instintivamente querendo usar a transferência espacial para se aproximar. Mas antes que pudesse agir por impulso, viu George desabotoando a camisa, revelando uma fileira de bombas presas ao peito. Claramente, era uma precaução contra o potencial ataque de transferência espacial de Sid. Se ele ousasse se aproximar, George estava preparado para detonar as bombas, na esperança de levar Sid junto. Sid fez uma careta. Ele não podia arriscar. Era incerto se a bomba detonaria mais rápido do que sua transferência espacial ou se ele conseguiria superar a reação de George. Se George tivesse antecipado a transferência espacial e detonado as bombas cedo, Sid poderia correr direto para uma explosão. Sid não estava disposto a arriscar sua vida. Se ao menos as partículas pretas fossem de nível 3. Sid suspirou. Considerando que suas partículas pretas de nível 2 tinham um alcance de 15 metros, ele ainda não conseguiu atingir George efetivamente. Se as partículas pretas fossem de nível 3, o alcance certamente aumentaria e então... Sid refletiu profundamente, considerando até mesmo usar energia fotônica extra armazenada em seu corpo para realçar as partículas pretas. No entanto, ele não tinha certeza se isso aumentaria seu alcance. Além disso, em vez de aumentar seus gastos para melhorar as partículas pretas, ele poderia muito bem usar o explosão solar. Capítulo 29. Pensando no explosão solar, Sid balançou a cabeça. Depois de sentir a energia restante dentro de seu corpo, ele sabia que era impossível executá-lo agora. A batalha o havia esgotado não apenas pelas transferências espaciais, mas também pela energia gasta para eliminar aquelas 10 pessoas. Sua reserva interna de energia era suficiente apenas para cerca de 40 usos de suas habilidades. Além disso, era noite, o que tornava a execução da explosão solar ainda mais difícil. A última coisa que ele queria era tentar e acabar completamente exausto. Mesmo que conseguisse, não conseguiria eliminar todos os seus perseguidores de uma só vez. Parecia que se ele tentasse e esgotasse sua energia, ficaria indefeso. Se ao menos eu tivesse mais energia de fótons, ou se a explosão solar estivesse no nível 2. Sid suspirou para si mesmo. Depois de sentir a energia restante e notar que Logan e os outros tinham ido embora, ele sentiu que era a hora de ele também ir embora. Experiência com partículas negras mais um? Experiência com partículas negras mais um?
Antes de partir, ele disparou 2 partículas pretas em uma aranha sentinela próxima, destruindo-a completamente para impedir qualquer perseguição. Após estimar a energia fotônica restante, ele disparou outra partícula preta em um homem, provocando um grito. Experiência com partículas negras mais um? Sem esperar a reação do furioso Capitão George e seus homens, a figura de Sid se tornou um borrão e desapareceu do local, reaparecendo a 10 metros de distância. Após vários outros lampejos, ele desapareceu completamente da vista de todos. George e Kenny, com expressões sombrias, hesitaram por um momento, mas não ordenaram uma perseguição. Droga, o Capitão Kenny xingou entre dentes. Deixaram aquele garoto escapar de novo. Se não fosse por suas habilidades ocultas, poderiam tê-lo capturado desta vez. Pensando nessas habilidades ocultas, até ele não pôde deixar de ficar atônito. Droga, quantas habilidades esse garoto tem? Ele xingou. O Capitão George sentiu-se igualmente perplexo, imaginando como aquele garoto era tão diferente, possuindo tantas habilidades mutantes. Acho que dessa vez o garoto deve ter chegado ao seu limite. George conseguiu dar um sorriso forçado. O Capitão Kenny hesitou, mas finalmente assentiu suspirando. Outro fracasso. Precisamos pensar em como explicar isso ao Alessandro. A expressão de George azedou. Não foi culpa deles. A culpa foi que o garoto havia demonstrado novos poderes novamente. Nesse momento ouviram Irina confortando a plateia. Caros espectadores, parece que nossa operação de captura falhou, mas não desanimem. Aquele mutante fugitivo não vai escapar por muito tempo. Afinal, ele é só uma pessoa. Como ele pode competir com o governo? Não vai demorar muito para que ele seja capturado. Irina sorriu docemente, tentando acalmar os espectadores. Alguns espectadores, inicialmente com medo dos mutantes, relaxaram um pouco. Certo, aquele mutante é poderoso, mas como ele poderia se opor ao governo? Se os militares tivessem sido mobilizados, ele já teria sido capturado. Muitas pessoas relaxaram pensando nisso. Ouvindo as palavras reconfortantes de Irina, George e Kenny se sentiram ainda pior. Uma boa operação para capturar um mutante e mostrar que mutantes não eram tão assustadores tinha se transformado nisso? Ora, não era dizer descaradamente a todos que mutantes são assustadores? Que eles não conseguiriam derrotar um mutante? Felizmente, as palavras finais de Irina resgataram alguma dignidade para eles, e eles também sentiram que fazia sentido. Afinal, como uma pessoa poderia escapar de suas garras? Embora não tivessem capturado agora, ele certamente seria capturado eventualmente. Alguns mutantes que assistiam à transmissão ao vivo, inicialmente felizes pela fuga do colega mutante, sentiram uma pontada de preocupação ao ouvir essas palavras. O Professor X e Magneto agora tinham pensamentos diferentes. O Professor X se perguntou se eles conseguiriam encontrar o garoto e escondê-lo para evitar a tempestade, enquanto Magneto pensava em ir encontrá-lo e dar uma lição nos humanos. Experiência de transferência espacial mais um. Após escapar da área, Sid deu um suspiro de alívio. Desta vez eu vou deixar você escapar. Pensando nos dois líderes, um brilho brilhou em seus olhos. Então, sentindo sua energia fotônica quase esgotada, seu rosto mostrou uma pitada de desamparo. A energia dentro dele ainda era insuficiente. Caso contrário, ele poderia ter resolvido aquelas pessoas completamente. Desta vez, suas pesadas perdas devem me dar algum tempo de desenvolvimento. Sid ansiava pela luz do dia, ansioso para continuar praticando suas habilidades. Com o objetivo de elevar o explosão solar para o nível 2 e as partículas negras e outras habilidades para o nível 3. Até lá, se encontrasse aquelas pessoas novamente, nem precisaria correr, poderia derrotá-las facilmente. Quando estava cheio de expectativa, Sid fez uma pausa, lembrando-se de Logan e dos outros que haviam fugido. Para onde eles escaparam? Depois de pensar um pouco, ele decidiu ir em direção à casa de Chris. 40 minutos depois, ele ouviu um chamado à distância. Ei, Kevin, aqui! Otto gritou de longe. Sid olhou atentamente e viu um homem acenando para ele à distância. Logan e os outros também estavam lá. Arrastando seu corpo cansado, Sid correu rapidamente. Me siga. Otto levou até uma tampa de bueiro perto de uma entrada de esgoto, abriu-a e desceu primeiro, seguido por Logan e os outros. Sid hesitou por um momento antes de cobrir o bueiro e descer lentamente. Um pouco mais abaixo, ele ficou surpreso ao descobrir um mundo completamente diferente abaixo. No ambiente escuro e úmido, uma moradia improvisada foi montada não muito longe. Otto olhou para Valentine e disse, nós construímos isso há um tempo, originalmente como um lugar para ficar caso precisássemos escapar. Ele fez uma pausa e então riu ironicamente. Mas agora está tudo bem, está sendo útil. Depois de apresentar o local, incluindo Otto, todos olharam para Sid com espanto. Quem exatamente é você? Valentine, que havia recuperado um pouco a consciência, não pôde deixar de perguntar. Logan pareceu surpreso. Otto e Chris também olhavam para ele com uma expressão estranha, vendo de forma diferente. Sid não sabia como responder. Naquele momento, Wolverine Logan disse secamente, garoto, você realmente tem muitas habilidades. Você disse que só tinha teletransporte? Ele olhou para Sid com uma expressão estranha. Sid se sentiu um pouco estranho e tentou explicar. Eu não disse que só tinha teletransporte, só que eu conseguia fazer isso. Apesar da explicação, Logan e os outros ainda olhavam para ele como se ele fosse uma criatura. Especialmente Logan, Otto e Valentine.
Anteriormente, eles o consideravam misterioso devido aos seus relatos detalhados das façanhas de Logan. Após a batalha recente, eles acharam o jovem ainda mais insondavelmente misterioso. Todos estavam curiosos sobre sua identidade, origens e habilidades. Então Chris, que estava em silêncio, falou: "É isso que você quis dizer com esconder um pouco do seu poder? Desde que nos conhecemos até agora, você demonstrou quase 6 habilidades. Isso significa que você tem pelo menos 6 habilidades?" O que? Logan e os outros que pensavam conhecer bem o jovem, ficaram completamente perplexos. 6 habilidades? Não apenas o que eles tinham visto antes, mas também outros escondidos? Suas expressões mudaram e eles ficaram ainda mais chocados. Quem exatamente era esse jovem? Por que ele sabia tantos segredos? Como ele é um mutante e pode ter tantas habilidades? Naquele momento, uma série de perguntas surgiram em suas mentes. Sid não sabia como responder, então ele simplesmente repetiu algo que havia dito a Chris antes. Como mutante, preciso ser cauteloso, então escondi algumas das minhas habilidades. É só um pouquinho, perguntou Chris, incrédulo, coçando a cabeça. Seu garoto. De repente, ele perguntou: "Garoto, você está escondendo mais alguma coisa? Qual é o seu nível de mutante? Nível 3 ou 4? Não apenas ele, mas até mesmo Logan não pôde deixar de se perguntar. Quanto ao nível 5, eles nem sequer consideraram essa possibilidade. Sid tossiu sem jeito, sem saber como responder. Ele mudou de assunto. Quanto tempo você planeja ficar aqui? Observando o ambiente precário, Otto respondeu: "Vamos esperar as coisas se acalmarem lá fora antes de podermos sair. Deve levar alguns dias. É muito perigoso sair agora." Logan e os outros assentiram. Ao ouvir isso, Sid olhou para eles e disse: "Talvez eu vá embora daqui amanhã." "O que? Você é louco?" Otto exclamou em choque. "Você não tem medo de ser pego se sair assim? Escute, garoto." Wolverine e Logan também não conseguiu evitar interromper, querendo persuadi-lo. Antes que ele pudesse terminar, Sid disse: "Ficar aqui não faz sentido para mim. Mesmo que eu não vá embora, essas pessoas logo encontrarão este lugar. E eles estão atrás de mim, não de você. É melhor para você se eu for embora." Claro, o motivo mais importante era que o lugar era muito escuro. Sem a luz do sol, como ele poderia aprimorar seus poderes? Se ele realmente permanecesse ali sem aprimorar seus poderes, isso seria realmente cortejar a morte. Depois de alguma persuasão, vendo que ele já estava decidido, eles só conseguiram olhá-lo com expressões complexas. O tempo passou rápido e logo chegou o dia seguinte. Absorvendo a pouca luz do sol que entrava pelo bueiro, a energia de Sid começou a se recuperar. 10 minutos depois, acenando para Logan e os outros, a figura de Sid ficou borrada e desapareceu do esgoto. Ao ver sua figura desaparecer, os outros demonstraram um traço de preocupação. Depois dos eventos de ontem, a perseguição por Kevin definitivamente se intensificaria, e eles se perguntavam se ele conseguiria escapar da captura. Em um beco isolado, a figura de Sid apareceu de repente. Examinando rapidamente os arredores para garantir que não havia mais ninguém por perto, ele saiu apressadamente da área. Enquanto procurava um novo esconderijo, ele viu quão extenso era o poder deles. Nas ruas, as pessoas ficavam posicionadas em intervalos regulares, aparentemente procurando por indivíduos suspeitos. Sid franziu a testa, optando por confiar em transferências espaciais para se movimentar. Experiência de transferência espacial mais 1. Experiência de transferência espacial mais 1. Depois de quase meia hora, ele encontrou um local isolado e também iluminado pelo sol. Assim que sua energia foi totalmente restaurada, ele ouviu o tão esperado som de notificação. E energia de fótons mais 1, e energia de fótons mais 1, e energia de fótons mais 1. Aproveitando o tempo para coletar energia luminosa, Sid experimentou algumas coisas. Experiência de escudo de rebote mais 1. Experiência de escudo de rebote mais 1. Num piscar de olhos, 2 escudos de rebote invisíveis apareceram ao redor dele. Quando Sid tentou invocar um terceiro escudo de ricochete, ele franziu a testa. Fracassado? Ele tinha a sensação de que um terceiro escudo de rebote poderia exigir que o escudo de rebote estivesse no nível 3. Originalmente pensei em implantar vários escudos de ricochete para me proteger completamente, mas parece que estava pensando demais. Depois de testar o escudo de rebote, ele se concentrou em suas outras habilidades. Logo, sua atenção foi atraída para a explosão solar. Habilidade: Explosão Solar, 23, sem nível 1. Primeiro, vou elevar o explosão solar para o nível 2, depois elevarei as partículas pretas para o nível 3. Até lá, o alcance do explosão solar e o alcance das partículas pretas deverão estar aprimorados. No segundo seguinte, uma luz ofuscante apareceu sobre ele, acompanhada pelo som de notificação. Experiência Explosão Solar mais 1. Experiência Explosão Solar mais 1. Experiência Explosão Solar mais 1. Enquanto Sid trabalhava duro para aprimorar suas habilidades, na base 23, depois de lidar com os feridos e passar uma noite sem dormir, George e outra pessoa bateram nervosamente na porta do escritório do comandante da base, Alessandro. Entre. A voz profunda de Alessandro soou. O capitão George e a outra pessoa entraram timidamente, assustados pelo olhar intenso do comandante Alessandro enquanto caminhavam. Sentado em sua cadeira, vestindo um terno preto e branco e com um penteado para trás. Alessandro parecia sério e com um olhar penetrante enquanto observava os 2 homens que entravam. Fracassou de novo? Ele perguntou sombriamente. O capitão George e seu companheiro respiraram fundo e concordaram relutantemente.
Vocês dois são realmente inúteis. Com tanta gente, vocês não conseguem nem pegar um simples número 37. Você sabe quantas ligações recebi sobre isso? Vocês dois são incompetentes. Alessandro bateu furiosamente na mesa e jogou um copo de água neles. Bang! O copo d'água atingiu George, causando-lhe grande dor, mas ele não ousou emitir nenhum som. Vendo que a raiva do comandante havia diminuído um pouco, o capitão Kenny explicou rapidamente a situação. Comandante, há algo muito errado com o número 37. Alessandro fez sinal para que ele continuasse. O capitão Kenny resumiu rapidamente a batalha e mencionou o aprimoramento das habilidades do número 37, revelando até mesmo que ele havia exibido 2 poderes mutantes adicionais. O que você disse? O rosto de Alessandro demonstrava uma expressão de choque. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 30. Tem certeza? Alessandro perguntou surpreso e em dúvida. Positivo. O capitão Kenny assentiu solenemente. O número 37 realmente adquiriu 2 novas habilidades. Uma pode refletir balas, e a outra pode emitir um feixe de energia azul. Ao ouvir isso, Alessandro acariciou sua barba bem aparada, murmurando surpreso e desconfiado. Aquele garoto poderia estar escondendo sua força e habilidades. Embora pensasse assim, ele ainda sentia que algo estava errado. Não. Sua gama de habilidades mutantes ainda é muito vasta. Ele considerou se essas habilidades poderiam ser derivadas de uma única habilidade mutante, como poderes psíquicos que dão origem à telepatia e ao controle mental. Entretanto, as habilidades que o garoto demonstrou não pareciam relacionadas. Vamos supor que o garoto tenha sofrido uma mutação. Ganhar várias habilidades não é grande coisa. Afinal, o garoto tinha muitas habilidades, mas nenhuma particularmente forte. Mesmo que tivesse muitas, que diferença faria? Aos olhos de Alessandro, contanto que estivesse disposto a pagar o preço, ele poderia facilmente cuidar daquele garoto, que não era uma ameaça significativa. Incapaz de entender, Alessandro não pensou muito. Seu olhar fixou-se severamente em George e em outro homem e disse: isso não muda o fato de que vocês falharam novamente. Desta vez, você não só falhou em capturá-lo, você também perdeu muitos homens. Ao ouvir isso, o capitão Kenny sabia que eles provavelmente enfrentariam uma punição e disse apressadamente: Comandante Alessandro, por favor, nos dê mais uma chance. Já testei os limites dele, tenho certeza que consigo pegá-lo na próxima vez. George e Alessandro, que estavam por perto, ficaram um pouco surpresos com suas palavras. A capitão Kenny, o que você quer dizer? Perguntou George surpreso. Percebendo o olhar deles, o capitão Kenny sorriu levemente dizendo: eu não entendi quando o número 37 escapou antes, mas agora eu descobri. Naquela época, o número 37 abateu quase metade dos nossos homens. Com suas habilidades, não teria sido difícil derrotar o resto. No entanto, o garoto não continuou. Em vez disso, ele foi embora. Com uma risada, ele acrescentou: você quer dizer? George, entendendo, seus olhos brilharam. O capitão Kenny afirmou: sim, suspeito que o garoto atingiu seu limite e não conseguia mais sustentar suas habilidades. Considerando isso, George e Alessandro pensaram e concordaram. De fato, a julgar pela atitude decisiva do garoto ao matar antes, se ele pudesse ter continuado, ele não teria poupado os homens restantes e os teria matado na hora. Ou seja, ele provavelmente havia atingido seu limite naquele momento, o que o obrigou a recuar. Você quer dizer? Alessandro franziu a testa levemente. O capitão Kenny afirmou: basta enviar mais pessoas da próxima vez para cercá-lo, e o número 37 definitivamente não escapará. Depois de testar os limites do garoto, planeje e ele não escapará mesmo se tivesse asas. Alessandro, percebendo a lógica, hesitou por um momento antes de decidir dar-lhes outra chance. Ele assentiu com a cabeça. Ao ver sua concordância, o capitão Kenny e George deram um suspiro de alívio. Nesse momento, George de repente pensou em algo e perguntou: comandante, podemos solicitar alguns robôs sentinelas gigantes? O capitão Kenny também se animou com a ideia. Alessandro balançou a cabeça. Os robôs sentinelas gigantes ainda estão em desenvolvimento, alguns aspectos críticos ainda não foram inovadores. Nem temos um produto finalizado. George e os outros ficaram um pouco decepcionados. Olhando para eles, sabendo que estavam um tanto inseguros e queriam garantir alguma vantagem, ele instruiu: desta vez, vocês irão para a base 2 e chamarão um mutante conhecido como Owen, ele pode ajudá-los a localizar o número 37. Além disso, o número 1 e o número 5 estarão com vocês desta vez. Ao mencionar o número 1 e o número 5, seu rosto não pôde deixar de mostrar orgulho. George e os outros ficaram atordoados. Ao ouvirem o nome, cão de caça, eles souberam quais eram as habilidades do mutante e não ficaram surpresos, mas o número 1 e o número 5 os deixaram atordoados. Pensando no número 1 e no número 5, seus olhos mostravam admiração e medo. Número 5 com autocura super rápida, explosões de energia. Número 1 com corpo de metal, força aprimorada, sentidos aguçados, interferência de pulso. Esses dois eram monstros, armas humanoides. Monstros nascidos da pesquisa de sua base. Só pelos números, a força que esses dois possuíam era muito mais assustadora quando comparada à do número 37. Inicialmente, Kenny avaliou que, comparados ao número 37, esses dois eram os verdadeiros mutantes, possuidores de poderes assustadores. Além disso, o número 1 era conhecido como inimigo mutante.
Sua interferência de pulso não apenas fazia com que dispositivos eletrônicos funcionassem mal em sua presença, mas também interrompia as habilidades dos mutantes, tornando-os ineficazes. Até agora eles nunca haviam encontrado um mutante que não fosse afetado por sua interferência. Com ele por perto, mesmo que o número 37 tentasse correr, ele não iria longe. Se o enfrentasse, suas habilidades seriam neutralizadas ao contato. Sem seus poderes, o número 37 seria apenas uma pessoa comum. Como ele poderia resistir então? Percebendo isso, Kenny e os outros não conseguiram deixar de mostrar sorrisos confiantes. O Capitão Kenny elogiou. Comparado ao número 1 e ao número 5, o número 37 não é nada. Com eles, não podemos falhar de jeito nenhum. Ele não conseguia nem imaginar falhar, não apenas considerando a interferência do pulso, mas até mesmo o poder absoluto do número 1 e do número 5 sozinhos não era algo que o número 37 conseguiria suportar. O número 37 levou algum tempo para lidar apenas com uma dúzia de homens, enquanto o número 1 e o número 5 provavelmente conseguiriam acabar com eles facilmente em 1 minuto. E agora que eles testaram os limites do garoto e tinham o número 1 e o número 5 do seu lado, como poderiam perder? O Capitão Kenny não conseguia ver como. Antes de dispensar os dois, Alexandro também aprovou 5 aranhas-sentinelas para ajudar na captura. Então ele permaneceu em seu escritório, aguardando calmamente boas notícias. Enquanto discutiam esses assuntos, dentro da base 23, prisioneiros regulares e mutantes cochichavam entre si. Ei, você ouviu? Eles ainda não pegaram o número 37. E não só isso, ele matou muitas das pessoas que mandaram atrás dele. Ouvi dizer que eram uma dúzia ou mais. Os presos compartilharam as notícias que receberam dos guardas. Sério? Ainda não o pegaram? Como isso é possível? O número 37 realmente tem tanta força? Eu vi aquele número 37. Ele não deveria ser tão forte, certo? Que tipo de poder mutante ele tem para matar tantas pessoas? Capítulo 31. Todos os prisioneiros, tanto os regulares quanto os mutantes, mostraram expressões de choque. Eles vinham discutindo e apostando sobre quando o prisioneiro 37 seria capturado. A maioria acreditava que ele seria preso em 1 ou 2 dias, mas agora, eles foram informados de que a mesma pessoa sobre quem estavam fofocando, aquela que eles esperavam ansiosamente que fosse capturada, não apenas escapou, mas também matou um grupo de pessoas que o perseguiam. Tão forte? Como ele pode ser tão forte? Quase 100 prisioneiros acharam difícil de acreditar e ficaram incrédulos. Nesse momento, um prisioneiro chamado Claude gritou: "Você deve estar brincando. O 37 tem esse tipo de poder? Você está brincando com a gente?" Nem eu, o número 20, ousaria dizer que seria capaz de matar vários caras armados. Todos os prisioneiros concordaram com a cabeça, sentindo que as palavras de Claude faziam sentido. Num instante, muitos olhares céticos se voltaram para a pessoa que havia revelado a notícia. Até mesmo o jovem sardento que havia falado com Sid antes agora achava difícil acreditar no que estava ouvindo. Se você vai mentir, pelo menos faça com que seja crível. Sentindo as dúvidas, o informante, Jeffrey, ficou ansioso e disse: "Droga, juro que não estou mentindo." Ele explicou: "Ouvi dizer que o número 37 tem mais de 5 habilidades mutantes, o que lhe permitiu matar aqueles perseguidores." Assim que ele terminou de falar, a sala ficou em silêncio, e todos demonstraram expressões de descrença. Naquele momento eles pensaram que Jeffrey devia ter perdido a cabeça por dizer algo tão ultrajante. Mais de 5 habilidades? Como isso é possível? Não foram apenas os prisioneiros comuns que não acreditaram, até os mutantes zombaram, achando que era impossível. Como alguém pode ter mais de 5 habilidades? Isso é mesmo um mutante? Os mutantes se perguntavam por que alguém entre eles seria tão especial. A descrença deles não durou muito, pois logo foi quebrada por outro prisioneiro que perguntou a um guarda amigo e recebeu a mesma resposta. Todos ficaram atônitos. Ao mesmo tempo, eles sentiam inveja e ciúme. No entanto, esse sentimento não durou muito e logo foi substituído por infelicidade e pena quando outra notícia se espalhou. Os números 1 e 5, 2 monstros em confinamento especial e severamente submetidos à lavagem cerebral, estavam sendo enviados para capturar o número 37. O número 37 está acabado. Esses dois são monstros. Ninguém pode vencê-los. O número 5 é imortal. Mesmo que você esmague a cabeça dele, ele não morre. E o número 1 é ainda pior. Ao mencionar o número 1, a maioria dos prisioneiros mutantes demonstrou expressões de desgosto, tanto com medo quanto ansiosos para matá-lo. Durante a interferência de pulso, eles não queriam experimentar a sensação de impotência novamente. Sabendo que os dois haviam sido enviados, os prisioneiros começaram a apostar quanto tempo levaria para capturar o número 37. A maioria apostou 3 dias, alguns apostaram 1 semana, mas ninguém achava que ele conseguiria escapar. Alguns até acreditavam que o frágil número 37 morreria nas mãos dos números 1 e 5. Enquanto os prisioneiros estavam ocupados discutindo num canto remoto, Sid Castel praticava diligentemente Luz do Sol. Experiência Luz do Sol mais 1, experiência Luz do Sol mais 1, experiência Luz do Sol mais 1. A cada sessão de prática, a barra de experiência de Luz do Sol aumentava em um ritmo constante. Quando o sol começou a se pôr e o céu escureceu, Sid parou e olhou para seu painel de status. Habilidade, Luz do Sol 98, 100 nível 1 e Sid inicialmente ficou satisfeito, mas depois franziu a testa. Só mais 2 pontos? Sentindo sua energia interna, ele hesitou. Com sua energia atual, ele poderia cantar Luz do Sol mais 2 vezes, mas...
Se eu usar tudo, terei pouca energia luminosa restante. E se eu encontrar perseguidores então? Sid balançou a cabeça, abandonando a ideia de fazer um upgrade imediatamente. Como restavam apenas 2 pontos, ele poderia esperar até a manhã seguinte. Pensando nisso, Sid sentiu uma sensação de expectativa. Ele deixou seu local atual, procurando um lugar escondido para descansar. A noite passou rapidamente sem nenhum incidente. E energia de fótons mais um? E energia de fótons mais um? E energia de fótons mais um? Grog Sid foi acordado pelo som de notificações. Sentindo a energia preenchendo seu corpo, ele começou a praticar ansiosamente a versão reduzida de Luz do Sol. Experiência Luz do Sol mais um. Experiência Luz do Sol mais um. Com a notificação final, Sid Castel imediatamente sentiu uma mudança dentro de si. Habilidade Luz do Sol, 0, 500 nível 2. Uma corrente quente e familiar fluiu pelo seu corpo, causando uma sensação de coceira, como se algo estivesse mudando. Quando a sensação passou, Sid achou mais fácil controlar a luz solar especial de Luz do Sol. Olhando para o céu claro, ele concentrou sua mente. No momento seguinte, a luz do sol num raio de 20 metros distorceu-se ligeiramente. Sid rapidamente interrompeu a ação. Cerca de 20 metros, hein? Sid se sentiu um pouco decepcionado. Apesar da leve decepção comparado ao nível 1 luz do sol, ele pôde aceitar essa melhoria. No nível 1, ele mal conseguia cobrir metade de um cômodo, mas agora ele conseguia cobrir 20 metros. E esses 20 metros foram baseados em seus níveis de energia atuais. O alcance máximo do nível 2 luz do sol não era apenas 20 metros, sua energia limitada o impedia de usá-la completamente. Quando as partículas pretas atingirem o nível 3 e minha energia aumentar, até onde o alcance de luz do sol se estenderá? Os olhos de Sid brilharam de expectativa. Comparado aos níveis 1 e 2, o nível 3 representou uma mudança qualitativa, trazendo ainda mais energia. Por enquanto, sentindo a energia gradualmente reabastecida em seu corpo, Sid silenciosamente estimou. Além de Luz do Sol, ele podia usar suas outras habilidades cerca de 50 vezes. Se fossem habilidades de nível 1, ele poderia usá-las mais de 100 vezes, o suficiente para lutar intensamente por 2 ou 3 minutos. Pensando em suas habilidades de nível 1, Sid olhou para seu painel de status e descobriu que nenhuma permanecia no nível 1. Todas tinham sido atualizadas para o nível 2. Percebendo os escassos pontos de energia no painel, sua atenção se voltou para o progresso do desbloqueio. Desbloqueando o progresso 79%. Será que atingir 80% me concederá novas habilidades? Vou ou outra coisa? Sid sentiu uma onda de expectativa. As habilidades obtidas posteriormente seriam ainda mais poderosas? Com isso em mente, ele decidiu não continuar praticando suas habilidades por enquanto, planejando se concentrar em atingir 80% de progresso de desbloqueio primeiro. Sob a luz do sol, uma série de notificações ecoou em seus ouvidos. E energia de fótons mais um? E energia de fótons mais um? E energia de fótons mais um? Capítulo 32. E energia de fótons mais um? E energia de fótons mais um? E energia de fótons mais um? A cada notificação, os pontos de energia no painel aumentavam constantemente. Depois de algum tempo, os pontos de energia atingiram mais de 900. Pontos de energia, 904. Dando uma olhada, Sid tentou adicioná-los ao progresso do desbloqueio. Com expectativa nos olhos, o progresso do desbloqueio saltou para 80%. Desbloqueando o progresso 80%. Entretanto, para sua decepção, ele não ouviu nenhuma notificação sobre uma nova habilidade. Nada? Sid franziu a testa. Parece que precisa chegar a 85%. Sid tinha certeza. Então, olhando para os pontos de energia esgotados, ele suspirou com pesar. Para atingir 85%, provavelmente seriam necessários pelo menos mais 8.000 pontos de energia, o que levaria muito tempo. Depois de um momento, ele decidiu se concentrar em aprimorar suas habilidades primeiro. Seu objetivo era aprimorar as partículas negras para o nível 3, aumentar sua energia interna de fótons e aprimorar sua força geral. Quanto à aquisição de novas habilidades, isso pode ser adiado por um tempo, embora ele estivesse um tanto ansioso para obter novas habilidades no futuro. Segundo seu pensamento, as habilidades despertadas mais tarde deveriam ser mais únicas. Talvez, quando o mimetismo atingir 100%, isso resulte em mudanças inimagináveis. Sid pensou com expectativa. Experiência com partículas negras mais um? Experiência com partículas negras mais um? Experiência com partículas negras mais um? Habilidade. Partícula negra 60, 500 nível 2. Enquanto ele praticava diligentemente partículas pretas, um grupo de pessoas começou a atacá-lo. No telhado de um hotel de 6 andares. Chefe, vamos mesmo assumir essa missão? Aquele mutante parece difícil de lidar. Se realmente o enfrentarmos, receio. Um homem corpulento de roupas azuis e com uma cicatriz no rosto, hesitou enquanto falava com um homem musculoso, de ombros largos e com uma expressão feroz ao lado dele. Albert olhou para seu subordinado Jack com desdém. Do que você tem medo? Ele é apenas um mutante, não um deus. Enquanto usarmos rifles de precisão à distância, ele nem terá tempo de reagir. Apesar da confiança de Albert, Jack ainda hesitou. Nesse momento, a voz de Albert ficou séria. Além disso, já aceitamos a missão. Se não a cumprirmos, seremos punidos. Ao ouvir isso, Jack estremeceu ao pensar nas consequências do fracasso.
Rapidamente afastou a hesitação, e seus olhos se encheram de determinação. Logo a ganância apareceu em seus olhos. Recentemente, uma recompensa apareceu na Dark Web. Quem matasse o alvo da recompensa receberia 3 milhões de dólares. 3 milhões de dólares. Com esse dinheiro, ele e Albert poderiam viver no luxo por muito tempo. O alvo da recompensa era um garoto de 16 anos chamado Kevin. Embora o garoto fosse jovem, por 3 milhões de dólares, eles o enviariam para a morte com pouco remorso. Além disso, o garoto estava longe de ser comum. As habilidades descritas na recompensa já eram suficientes para fazê-los tremer. Resumindo, ele era um mutante com habilidades assassinas aterrorizantes. Olhando para um canto escondido à distância, os olhos de Jack brilharam de excitação. Eles se esforçaram muito para rastrear o garoto. Se não fosse pela batalha anterior e um pouco de sorte, talvez nunca o tivessem encontrado. Esse garoto é muito bom em se esconder, fazendo nosso chefe trabalhar duro. Reclamando por um momento, ele disse animadamente, mas está quase acabando. Em breve será a hora de colher os frutos. Chefe, você tem razão. Ele é só um mutante, não um deus. Se levar um tiro, ele morre. Com rifles de precisão, eles poderiam facilmente matar o garoto e levar os 3 milhões de dólares. Os dois homens tiraram peças de rifles de precisão de suas mochilas e começaram a montá-las. Enquanto eles se reuniam, Jack, observando através de um telescópio, notou algo incomum. Parecia que outro grupo estava atacando o garoto. Isso não podia ser permitido. Chefe, olha, 3 pessoas estão chegando. O que fazemos? Parece que eles estão aqui para matar o garoto também. Se o pegarem primeiro nós. Jack disse ansiosamente. Albert fez uma pausa, estendendo seu braço forte para pegar o telescópio de Jack e olhar à distância. Ele viu 3 pessoas se aproximando do esconderijo do menino, com a boca se movendo como se estivessem gritando alguma coisa. Albert franziu a testa, depois relaxou e sorriu. Deixe-os lutar entre si. Quando ambos estiverem exaustos, nós assumiremos. Ao ouvir isso, a ansiedade de Jack desapareceu, substituída pela excitação enquanto ele antecipava a cena. À distância. Saia, sabemos que você está aí dentro. Uma voz grossa ecoou. Ao ouvir a voz lá fora, Sid se assustou e saiu do seu esconderijo, confuso. Quem é você? Ao ver 2 homens brancos e uma mulher negra, Sid perguntou cautelosamente. A mulher negra, na casa dos 30 e com uma expressão feroz, deu um passo à frente e o encarou. Somos da organização clandestina de mutantes. Você matou Carlana? Sid entendeu tudo instantaneamente. Antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, a mulher negra zombou. Não negue. Sabemos que foi você. Você é um garoto implacável. Venha conosco e enfrente o castigo do líder. De repente ela abriu a boca e emitiu um grito ensurdecedor. Zumbido. A onda sonora, movendo-se na velocidade do som, avançou em direção a Sid. Apesar da reação rápida, ele foi pego de surpresa por um instante. O som estridente ecoou em seus ouvidos, deixando-o momentaneamente surdo. Todos os outros sons desapareceram, restando apenas o zumbido. Experiência de deslocamento espacial mais 1. Em menos de um segundo sua figura ficou borrada, desaparecendo instantaneamente do local original e reaparecendo a 10 metros de distância, escapando do alcance da onda sonora. Onde ele estava, as ondas sonoras continuaram a bater, fazendo com que a poeira subisse enquanto uma parede tremia e desabava no chão. O terror das ondas sonoras era evidente. A 10 metros de distância, Sid cambaleou, cobrindo os ouvidos que ainda zumbiam e sangravam levemente, enquanto seus olhos brilhavam com a intenção de matar. De repente ele viu um dos homens brancos emitindo luz vermelha, sua pele exalando substâncias semelhantes a magma, distorcendo o ar ao redor com calor. O outro homem desapareceu num piscar de olhos. Já em alerta, os instintos de Sid alertaram sobre perigo, e ele usou a mudança espacial novamente sem hesitar. Experiência de deslocamento espacial mais 1. Quando ele desapareceu, o local onde ele estava foi ocupado pelo jovem branco que havia desaparecido. O jovem segurava uma adaga afiada, pronta para atacar. Fugiu? Kurban pareceu surpreso. Veloz? Sid primeiro franziu a testa, depois suspirou aliviado. Capítulo 33. Por sorte, esse cara não era tão rápido quanto o Mercúrio ou Flash. Caso contrário, ele poderia ter me eliminado em um instante. Com sua força atual, ele ainda não estava no nível em que conseguiria lidar facilmente com velocistas. Nem mesmo o mutante progenitor Apocalipse tinha solução para a velocidade de Mercúrio. Se não fosse por sua capacidade de autocura e rápida resposta neural, que lhe permitiam usar seus poderes para travar os pés de Mercúrio, ele poderia ter morrido. Claro, embora esse cara não fosse tão rápido quanto o Mercúrio, ele ainda era muito rápido, provavelmente se aproximando da velocidade do som, mas um pouco mais lento ao atacar. Sid observava atentamente os movimentos do oponente. Assim que o sujeito se movia, ele usava o deslocamento espacial. Mas ele não estava parado. Aqueles 3 o pegaram desprevenido, mas se não reagisse agora, seria um tolo. Será que achavam que ele era tão fácil de intimidar? No segundo seguinte, sua figura ficou borrada e desapareceu de seu local original. Experiência de deslocamento espacial mais 1. Experiência de deslocamento espacial mais 1. Com 2 deslocamentos espaciais consecutivos, ele apareceu ao lado da mulher negra. No momento em que ele apareceu, seus dedos tocaram o peito dela. Dedo divino. Experiência com dedo divino mais 1. Bang. Num instante, o espaço do espelho se estilhaçou e a mulher negra gritou, um grande buraco aparecendo em seu peito.
No segundo seguinte, ela voou para trás. Ao mesmo tempo, um grito estridente escapou de sua boca, fazendo com que todos, incluindo Sid, instintivamente tapassem os ouvidos. Ondas sonoras se espalharam, fazendo com que os edifícios tremessem e desabassem. No caos, os gritos de vítimas inocentes podiam ser ouvidos. Experiência de deslocamento espacial mais um. Experiência de deslocamento espacial mais um. Sid olhou rapidamente para um local distante, observando as ondas sonoras destrutivas com um medo persistente. Poeira encheu o ar e vários edifícios desabaram. Era realmente assustador. Ele não esperava que a mulher negra liberasse tanto poder antes de morrer. Seria isso uma perda de controle sobre sua habilidade? Sid sabia que mutantes podiam ser irracionais às vezes. Normalmente fracos, se perdessem o controle, seu nível de perigo poderia disparar. A habilidade dessa mulher já era formidável, e agora que ela havia perdido o controle, fazia sentido que ela explodisse com tanto poder. De qualquer forma, ela estava definitivamente morta. Sem habilidades de autocura ou defesa, um único dedo divino foi suficiente para mandá-la para o crematório. À distância. Observando a cena através de binóculos, Jack e Albert engoliram em seco instintivamente. Nossa, isso foi muito assustador. Ao ver as ondas sonoras causando estragos à distância, derrubando casas e fazendo as pessoas voarem com sangue jorrando, os dois homens tremeram. Se estivessem no local, teriam morrido instantaneamente. Mutantes são realmente monstros. Jack pensou com medo, principalmente o garoto que havia matado um mutante com facilidade. Ele os aterrorizava. Claro, o resultado da batalha ainda era incerto. Embora uma pessoa estivesse morta, o outro lado tinha um velocista. Se Sid cometesse um erro, ele também poderia morrer. Inge. Os dois homens brancos olharam para Inge moribundo na parede e voltaram seus olhos furiosos para Sid. Vou te matar, rugiu Marco, seu corpo expelindo magma. Num instante, ele lançou uma grande massa de magma. Sid observou o magma que se aproximava com uma expressão calma, sua figura brilhando e desaparecendo do local. Experiência de deslocamento espacial mais um. Experiência com partículas negras mais um. Experiência com partículas negras mais um. Experiência com partículas negras mais um. 3 partículas pretas apareceram, voando em direção a Marco como balas. Incapaz de se esquivar, o braço de Marco foi atingido de raspão por uma partícula preta, perdendo instantaneamente um pedaço de carne. Experiência de deslocamento espacial mais um. Ao ver o velocista desaparecer, Sid imediatamente desapareceu do seu lugar. Experiência de raio de luz espiritual mais um. Em vez de atacar o velocista no segundo seguinte, um raio de luz espiritual irrompeu sob os pés de Marco. Com um grito, Marco voou para trás com sangue espirrando. Marco. Os olhos de Kurban ficaram vermelhos enquanto ele encarava Sid. Espere só. A figura de Kurban ficou borrada e desapareceu. Experiência de deslocamento espacial mais um. Sid apareceu no telhado, surpreso ao descobrir que o cara não havia atacado, mas escolhido ir embora. Ele está recuando? Surpreso, Sid não foi atrás dele. Não que ele pudesse pegá-lo mesmo se tentasse. Mesmo em plena tensão, ele só conseguia ver a imagem residual do sujeito. Sem foco cuidadoso, ele poderia facilmente perdê-lo de vista e a mudança espacial não ajudaria. Além disso, diante de um velocista, Sid não ousou se aproximar demais. Mesmo durante a batalha, manteve uma distância segura, o que lhe deu tempo para reagir. Se ele chegasse muito perto, mesmo com deslocamento espacial, ele temia ser morto em troca. A menos que ele despertasse habilidades de autocura, ele não seria capaz de lutar de forma imprudente como Wolverine ou Deadpool. Pensando nisso, Sid não baixou a guarda. Sua figura se tornou um borrão e desapareceu do lugar. Experiência de deslocamento espacial mais um. Experiência de deslocamento espacial mais um. À distância. Ao ver o garoto mutante desaparecer, Jack largou o binóculo e engoliu em seco, nervoso. Chefe, ainda vamos atrás dele? Olhando para o campo de batalha caótico à distância, como se tivesse sido arado por bombas, suor frio brotou em suas costas. Albert cerrou os dentes e disse: o que há para temer? Ele é apenas um mutante. Contanto que ele não consiga reagir. Enquanto ele falava, sua voz enfraqueceu, percebendo claramente as consequências se eles não o matassem instantaneamente e ele revidasse. Vamos lá, vamos atrás dele. No final, Albert não conseguiu resistir à tentação dos 3 milhões de dólares. Chamou Jack e arrumou suas coisas e correu na direção de onde o garoto havia saído. Quando Sid e os dois homens saíram, alarmes soaram em uma base de laboratório a 10 quilômetros de distância. Depressa, não podemos deixar esse simbionte escapar. Uma equipe de seguranças totalmente armados correu em direção ao corredor. Bang, bang, bang. Inúmeras balas choveram à frente. À frente, um homem de meia-idade com expressão vazia corria freneticamente, com uma agilidade mais parecida com a de uma chita do que com a de um ser humano. Baque, 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 balas perfuravam a carne. Esses humanos malditos. Uma voz rouca e enfurecida emergiu do corpo do homem. Em meio ao vento assobiando, fracas queixas podiam ser ouvidas. Formas de vida fracas baseadas em carbono. Esses humanos são tão frágeis. Não existe ninguém mais forte? Eles são todos tão frágeis. O som de tiros, acompanhado de passos caóticos, ecoou na área. Capítulo 34. Sob a luz brilhante do sol. Bang, bang, bang.
Balas zumbiam no ar, mirando na figura em fuga na velocidade do som. Entretanto, apesar de terem sido atingidos diversas vezes, até mesmo na cabeça, não surtiram efeito. O homem de meia-idade, suportando os tiros, escapou da base a uma velocidade superior à de uma pessoa comum. A merda! Observando o homem de meia-idade desaparecer gradualmente, os guardas armados pareciam sombrios, alguns xingando baixinho. A Fundação Vida ficou em alvoroço, com veículos em alta velocidade perseguindo o homem que fugia. Meia hora depois, humanos fracos. Controlando o homem que pilotava a motocicleta roubada, a voz rouca de Venom estava cheia de reclamações. Ele podia sentir que seu corpo estava chegando ao seu limite e que logo morreria. Nesse ponto, ele teria que rastejar para fora deste corpo. Se não conseguisse encontrar um novo hospedeiro que se adaptasse ao ambiente da Terra, ele logo pereceria. Não querendo morrer, ele agiu rapidamente. Seu corpo negro e viscoso se dividiu em duas partes, com a maior ocupando 90% e a menor, 10%. A motocicleta rugia, o vento uivava. A maior parte do corpo de Venom se contorceu para fora do peito do homem de meia-idade e, aproveitando o momento, saltou em direção a um homem forte, na faixa dos 30 ou 40 anos que caminhava na calçada. Ah, droga, o que é isso? Caminhando pelo corredor, forçado pelo seu chefe a ir à Fundação Vida para uma entrevista, Ed viu uma massa negra voando em sua direção e xingou. Antes que ele pudesse tirar a coisa pegajosa, ela penetrou em sua pele e desapareceu. Que diabos? Ed Brock ficou chocado, sentindo vontade de se dissecar. Ele revistou seu corpo, mas não encontrou nada. Enquanto ele entrava em pânico, uma voz rouca surgiu de dentro dele. Cale-se. Ignorando a reação atordoada de Ed, Venom ficou maravilhado internamente. Não creio que exista um anfitrião melhor que este. Depois de parasitar este humano, Venom ficou surpreso ao descobrir que este corpo era altamente compatível com ele. Ele nunca havia experimentado tal compatibilidade em todos os seus esforços parasitários na Terra. Os sujeitos de testes humanos anteriores morriam porque não conseguiam sustentá-lo, e seus órgãos falhavam com o tempo. Mas esse cara, Ed, tinha um corpo que o satisfazia muito, fazendo-o acreditar que não conseguiria encontrar um melhor. Enquanto Venom estava satisfeito, Ed entrava em pânico. Enquanto isso, o homem de meia-idade na motocicleta continuava a acelerar. Ele deveria desviar os perseguidores do Venom. Ele não se importava com a pequena parte de Venom que restava no corpo do homem. Essa parte provavelmente seria encontrada pela Fundação Vida e guardada em um laboratório. Enquanto Venom pensava em como se comunicar com Ed, o homem de meia-idade, a 2 quilômetros de distância, estava cercado por agentes da Fundação Vida. Bang, bang, bang. Balas e dardos tranquilizantes choveram sobre ele. Logo, o homem de meia-idade caiu no chão. Eu o peguei, disse um dos homens de terno preto em seu walkie-talkie. Traga-o de volta, respondeu uma voz animada. Entendido. Os homens de terno preto colocaram o homem de meia-idade em um carro e voltaram para a Fundação Vida. Na pressa, eles não notaram uma gota de líquido preto do tamanho de um polegar escorrendo do dedo do homem e rolando para uma grade de esgoto próxima. No esgoto escuro, Venom se contorcia, sentindo-se cada vez mais ansioso. Ele sabia que se não encontrasse um hospedeiro logo, seu corpo fraco morreria. Ele não queria morrer. A partir do momento em que se separou, ele se tornou uma entidade independente, apesar de ainda estar conectado à parte maior. Rapidamente, ele sentiu algo e pulou em um rato cinza. Os olhos brilhantes do rato brilhavam assustadoramente enquanto ele corria rapidamente pelo esgoto. Ele precisava encontrar um hospedeiro compatível rapidamente. Maldito seja, você vai se arrepender de ter me abandonado. Eu vou fazer você se arrepender. Enquanto a situação com Venom causava caos, a vários quilômetros de distância, Sid praticava partículas negras. Experiência com partículas negras mais um. Experiência com partículas negras mais um. Experiência com partículas negras mais um. Depois de 1 hora de prática, Sid parou de repente. Uma notificação apareceu abruptamente em sua mente. Escondido em um canto invisível, um caçador está mirando em você, aparentemente se preparando para matar. O rosto de Sid mudou ligeiramente, e ele instintivamente usou a mudança espacial. Experiência de deslocamento espacial mais um. Aparecendo a 10 metros de distância, ele olhou para onde estava. Baque. Uma longa bala cravou-se profundamente no chão. Outro atirador? O rosto de Sid escureceu. No segundo seguinte, ele seguiu a direção de onde a bala tinha vindo. A 200 metros de distância havia um prédio de 3 andares. Experiência de deslocamento espacial mais um. Ele desapareceu do seu lugar novamente. A essa altura, ele já tinha uma boa ideia de onde o atirador estava localizado. Enquanto ele se movia em direção ao prédio, Jack e Albert, escondidos lá dentro, começaram a entrar em pânico. O que fazemos, chefe? Ele nos encontrou. Correr. Albert nem se preocupou com o rifle de precisão, virando-se e disparando. Jack hesitou por um momento e então correu atrás dele. Poucos minutos depois, eles estavam correndo por um corredor escuro. Deve estar seguro agora, certo? Olhando ao redor e não vendo ninguém o seguindo, Jack suspirou aliviado. Mas naquele momento uma figura apareceu diante deles. Quem é você? Quem te enviou para me assassinar? Sid perguntou friamente. Enquanto falava, ele levantou a mão direita com partículas pretas flutuando ao redor dela, prontas para serem disparadas a qualquer momento. Espere, vamos conversar. Em pânico, Jack disse rapidamente, somos assassinos. Fizemos um contrato na Dark Web para matar você. Dark Web?
Sid ficou surpreso. Ele estava familiarizado com a Dark Web, tendo ouvido falar sobre ela em sua vida passada. Abaixo da superfície da internet estava a Dark Web, onde transações ilegais frequentemente aconteciam. Esse assassinato provavelmente foi ordenado por alguém na Dark Web e executado por esses assassinos azarados. Capítulo 35. Você sabe alguma coisa sobre seu empregador? Sid perguntou, franzindo a testa. Jack balançou a cabeça. Sid refletiu por um momento, suspeitando rapidamente quem poderia estar por trás disso. As pessoas da base experimental? Ele não se deu ao trabalho de pensar mais. Só podiam ser alguns indivíduos, e ele teria a chance de se vingar deles eventualmente. Enquanto ele movia os dedos pronto para enviar uma partícula preta para cada um dos dois, um ruído fraco veio não muito longe. Sid se virou para olhar, confuso. Ele viu um gato laranja miando e se aproximando dele. A princípio, ele não prestou muita atenção e estava prestes a continuar sua ação. Mas antes que ele pudesse fazer qualquer movimento, o comportamento incomum do gato chamou sua atenção. Uma sombra brilhou nos olhos amarelos do gato, e uma pequena gota de líquido preto escorreu de sua testa. Na visão periférica de Sid, ele viu a substância preta saltar do gato e pousar em sua mão direita. Sid ficou chocado no início, mas logo percebeu que era Veno? Sua mente disparou, relembrando o que ele sabia sobre aquela coisa. Um organismo alienígena, um simbionte, que precisava se ligar a outros organismos para sobreviver na Terra. Uma vez vinculado a um hospedeiro, ele pode liberar um poder incrível. O exemplo mais famoso foi quando ele se uniu ao Homem-Aranha, formando um traje de Veno que levou à transformação sombria de Peter. Claro, havia várias versões do Veno, e ele não tinha certeza se esta era a mesma que se vinculou ao Homem-Aranha. Mas independentemente disso, criar vínculos com essa coisa não trouxe apenas benefícios. Também houve desvantagens. Sid não ousou levar isso de ânimo leve. Ao ver Veno em sua mão e até mesmo penetrando em seu braço, ele entrou em pânico e instintivamente usou sua energia de fótons interna para combatê-lo. Um grito fraco saiu de seu braço quando Veno foi forçado a sair pela energia da luz ardente. Observando isso de longe, Jack e Albert ficaram atordoados. O Veno, queimado pela energia dos fótons, ficou igualmente chocado. Inicialmente, ele pensou que tinha encontrado apenas um humano comum, mas então, não? A princípio, ele se mostrou despreocupado, pensando que poderia usar o corpo do garoto por um tempo. Mas quando entrou no corpo do garoto, ficou completamente atônito. Sentiu um poder sem precedentes. O corpo deste menino era diferente do de uma pessoa comum. Não apenas suas células continham fatores misteriosos e desconhecidos, mas sua carne também possuía uma energia especial ligada a ela. Tinha uma qualidade ensolarada, dando a Veno uma sensação acolhedora. Claro, isso foi antes do garoto ativar sua energia. Uma vez ativada, tudo que Veno sentiu foi uma sensação de queimação, forçando-o a deixar seu corpo. Mesmo sendo apenas uma fusão breve, Veno sentiu um conforto que nunca havia experimentado antes. Essa sensação o fez ansiar por mais. A sensação de estar cheio de poder era inebriante. Cheio de urgência, Veno queria reentrar no corpo do garoto. Mas antes que pudesse agir, Sid franziu a testa e falou: Veno? Veno parou surpreso, sua pequena cabeça se transformou e perguntou: Humano, como você sabe meu nome? Uma forma de vida alienígena? Sid continuou: um simbionte? Você? Veno ficou confuso e chocado ao ter suas origens expostas. Ele jurou que não conhecia esse garoto e que ele não deveria saber sobre Veno ou simbiontes. Perto dali, Jack e Albert, ainda em choque, olhavam para o líquido preto, ouvindo as palavras de Sid. Uma forma de vida alienígena? O que diabos está acontecendo neste mundo? Eles ficaram incrédulos. Humano, como você sabe tanto? Quem é você? Perguntou Veno, atônito. Sid respondeu calmamente: eu sei mais do que apenas o seu nome. Sei muito sobre simbiontes. Mas não importa como eu sei. Agora saia do meu corpo ou não me culpe por ser rude. Veno, inicialmente atordoado pela informação, rapidamente recuperou a compostura, dizendo com urgência: não, humano, não me afaste. Eu sou o Veno. Sou um simbionte. Crie um vínculo comigo, humano. Sid balançou a cabeça. Veno ficou ainda mais desesperado. Por favor, juntos seremos os mais fortes, os mais poderosos. Ninguém poderá nos derrotar. Nos tornaremos reis. Fique longe de mim, disse Sid, franzindo a testa, pegando a substância pegajosa e jogando-a para longe. Mas assim que ele jogou a substância, ela voltou para ele como um cachorrinho desesperado. Não me abandone, por favor, humano, implorou Veno, com seu rostinho cheio de desespero. Capítulo 36. Observando Veno suplicante grudado nele como uma bala pegajosa, Sid se sentiu um pouco impotente. Se essa criatura tivesse demonstrado agressividade, ele teria lidado com ela imediatamente, mas sua postura rastejante a tornava mais difícil de lidar. Ele desviou temporariamente sua atenção e olhou para Jack e Albert. Não nos matem. Percebendo o olhar de Sid, Jack implorou apressadamente por misericórdia. Sid olhou para seus rostos aterrorizados, mas ignorou seus apelos. Como eles pretendiam matá-lo pela recompensa, a morte deles foi culpa deles. No segundo seguinte, com Jack e Albert olhando aterrorizados e Veno surpreso, ondas negras surgiram na mão de Sid. Experiência com partículas negras mais um. Experiência com partículas negras mais um. 2 partículas pretas foram disparadas como balas em direção a Jack e Albert.
Alertas, eles desviaram para o lado, evitando as duas primeiras partículas. Experiência com partículas negras mais um? Não importa o quanto eles tentassem se esquivar, eles não conseguiam escapar das 4 partículas pretas seguintes e foram atingidos no peito. O sangue correu e enquanto morria, Albert praguejou. Você virá para o inferno nos encontrar em breve. Matar-nos não vai acabar com isso. Sua recompensa continuará aumentando, e pessoas mais fortes virão atrás de você. Espero que você não encontre os assassinos mais bem classificados, senão... Albert deu uma risada amarga antes de parar de respirar, e Jack logo seguiu, proferindo suas próprias maldições. Ao vê-los mortos, Venom rapidamente falou, humano, não se preocupe com o que eles dizem. Se você e eu nos unirmos, tudo pode ser resolvido. Podemos destruir qualquer um que estiver no nosso caminho. Por fim, seu pequeno rosto negro se encheu de súplica. Por favor, humano, funda-se comigo. Seremos os mais fortes. Ouvindo a tagarelice incessante de Venom, Sid sentiu uma dor de cabeça chegando. Eliminá-lo seria problemático, e se ele o jogasse fora, provavelmente ele voltaria. Depois de pensar um pouco, ele decidiu negociar com Venom. Mesclar completamente com você não é uma opção. Sid disse lentamente. O rosto negro de Venom se encheu de decepção, mas antes que ele pudesse continuar implorando, Sid disse algo que o surpreendeu. No entanto, posso deixar você se fundir com a minha mão direita. Se você concordar e conseguir. Sid olhou calmamente para Venom. Ele havia pensado bem nisso. Venom não era totalmente ruim, havia benefícios óbvios em se fundir a ele. Se fosse só o braço direito, ele concordaria. Quanto à fusão do corpo inteiro, ele rejeitou a ideia categoricamente. Uma fusão completa significaria que Venom estaria dentro de seu corpo, o que poderia causar problemas se ocorresse algum problema. Além disso, uma fusão completa significaria que Venom teria acesso ao seu cérebro e, sem habilidades mentais, poderia aprender suas memórias. O que Sid não podia aceitar. Mas se fosse apenas o braço direito, os problemas não seriam graves. Mesmo que Venom tentasse algo, sua energia de fótons interna o alertaria imediatamente. Venom teria que passar pela energia dos fótons primeiro. Eu te aviso, se você for além do meu braço direito. Antes que Sid pudesse terminar seu aviso, Venom interrompeu animadamente. Humano, eu concordo. O corpo líquido preto de Venom imediatamente saltou para o braço direito de Sid e rapidamente penetrou. Sid não sentiu muita coisa, apenas sentiu algo entrando em seu braço e uma presença ali. Ele tinha a sensação de que poderia expulsar Venom a qualquer momento se quisesse. Fora isso, não houve desconforto algum. Simbiontes são realmente especiais. Sid murmurou para si mesmo. Enquanto Sid se adaptava, Venom dentro dele também explorava. Antes, ele só havia se fundido por 1 ou 2 segundos, mas agora, quase totalmente fundido, era possível sentir a diferença completamente. Humano, você é único, poderoso. Nunca vi nada parecido com você. Venom estava cheio de admiração. Se outros humanos eram fracos e frágeis, este era diferente, único. A energia quente como a luz do sol, as células misteriosas e desconhecidas. Tudo isso conferiu a Venom um poder sem precedentes. Ele se sentiu mais forte do que nunca. Ele se sentia cheio de energia, reabastecendo suas reservas esgotadas rapidamente. Em sua excitação, ele instintivamente tentou usar seu poder simbionte para replicar as habilidades do hospedeiro. Mas algo inesperado aconteceu. Venom ficou chocado ao descobrir que não conseguia replicar os misteriosos fatores celulares do hospedeiro. Droga, nunca vi nada assim, exclamou Venom. O que estava acontecendo? Além disso, descobriu algo inacreditável. Essas células misteriosas estavam na verdade erodindo. Fios de poder misterioso apareceram, alterando lentamente. Venom estava questionando sua existência. Ela sempre foi a que mais corroía os outros, e agora estava sendo corroída. Era o simbionte ou esse garoto era o verdadeiro simbionte? Os sentimentos de Venom oscilavam, mas, no fim das contas, ele não suportava deixar o corpo daquele humano. Este anfitrião era perfeito demais, diferente de qualquer outro que já tinha conhecido. Além disso, descobriu inesperadamente que, embora não pudesse clonar os misteriosos fatores celulares, ele podia absorver a luz solar. O braço de Sid estendeu um fio líquido preto. Quando a luz do sol atingiu o tentáculo, ele ficou quente, e sua energia esgotada pareceu se repor. Venom ficou muito feliz. Em sua excitação, o tentáculo se transformou em uma pequena cabeça preta. Isso é incrível! Venom gritou de alegria. Então, animado, ele disse, você é especial, diferente de qualquer humano comum. É como se vocês nem fossem da mesma espécie. Nunca vi nada tão. Ficou incoerente. Sid olhou surpreso e perguntou, ao saber da situação geral. Absorver a luz do sol não era grande coisa, provavelmente devido à capacidade de absorção de energia. Fator misterioso nas células? Sid imediatamente pensou em luz do sol. Capítulo 37. Seja quando ele despertava a luz do sol, ou quando ela subia de nível, Sid sempre conseguia sentir uma corrente quente fluindo pelo seu corpo, provavelmente alterando suas células naquele momento. Ele não ficou surpreso que Venom não conseguiu clonar isso. Afinal, luz do sol era uma habilidade de nível ômega derivada da imitação desse poder. Era normal que Venom tivesse problemas com ela. A incapacidade de Venom de sentir a imitação desse poder misterioso desde o início também estava dentro das expectativas de Sid. Se Venom tivesse descoberto algo, teria sido surpreendente. Depois de pensar bem, Sid olhou para a pequena cabeça preta de Venom e perguntou, que habilidades você tem?
Embora tivesse algum conhecimento, ele queria ter certeza de evitar erros. Rapidamente, com a explicação de Veno, ele descobriu as outras habilidades de Veno. Além de mudar de forma, Veno podia reparar o corpo danificado do hospedeiro. Suas resistências físicas e extraordinárias também eram altíssimas. Havia outras habilidades, como permitir que o hospedeiro respirasse debaixo d'água. Sid se concentrou nas habilidades de mudança de forma e reparo corporal. Ele levantou a mão direita e tentou controlar Veno. No segundo seguinte, sua mão direita se transformou de carne em um líquido preto e depois se solidificou em uma espada gigante. Com o pensamento, Sid transformou a espada em um escudo, e depois em luvas e outras formas. Com o estrondo, sua mão direita, agora em forma de martelo, bateu no chão. Depois do barulho alto, um pequeno buraco apareceu no chão. É como se o material tivesse se transformado em metal. Sid maravilhou-se. Quanto à capacidade de reparação do corpo, ele olhou para seu corpo, mas não ousou testá-lo. Além disso, como Veno habita apenas minha mão direita, ele não pode reparar outras partes do meu corpo. Sid balançou a cabeça. Claro, ele também não deixaria Veno se fundir completamente com ele. Enquanto ele experimentava, Veno disse animadamente: Humano, que tal? Muito bom, não é? Eu sou o melhor. Com você é ainda melhor. Nós somos os mais fortes. Ninguém pode nos parar. Sid sorriu levemente. O mundo não é tão simples quanto você pensa. Veno pareceu confuso. Então, com uma expressão curiosa, Veno perguntou: Humano, absorver a luz do sol e atirar aquela coisa preta é sua habilidade? Você vai descobrir depois. Precisamos sair daqui agora. E me chame de Sid. Sid começou a se afastar. Sid, não desperdice. Deixe-me comer o cérebro desses dois humanos. Com um gole, Veno lambeu seus dentes afiados, os olhos ansiosos enquanto encarava os dois cadáveres. Balançando a cabeça enquanto caminhava, Sid respondeu: Não. Mesmo que não envolvesse sua boca, ele ainda sentia náuseas ao pensar em cérebros entrando em seu corpo. Enquanto caminhavam, Sid olhou para a pequena figura de Veno, confuso. O que há com seu corpo? Por que você é tão pequeno? Em todas as versões do Homem-Aranha e do Ed, Veno nunca foi tão pequeno. Parecia um pouco juvenil, muito menor em tamanho. Veno fez uma pausa e seu rosto negro ficou feroz, dizendo com raiva: Aquele maldito bastardo ousou me abandonar. Eu definitivamente vou me vingar. Ouvindo a história, Sid entendeu o que tinha acontecido e sabia qual versão do Veno era aquela. A Fundação Vida, hein? Ele franziu a testa, pensando: o enredo mudou? De acordo com a história de Veno, esse era o enredo do filme Veno, Protetor Letal. A Fundação Vida conduziu exploração espacial e trouxe vários simbiontes de um meteorito, um dos quais era Veno. Para completar os experimentos de simbiose com humanos, o proprietário da Fundação Vida conduziu uma série de experimentos humanos cruéis. Um jornalista chamado Ed Brock foi investigar e entrevistar e, após uma série de eventos, tirou Veno do laboratório e formou uma simbiose perfeita. Diante de Ed, que havia tomado o simbionte, a Fundação Vida iniciou uma série de perseguições. Sid franziu a testa. Pelo que Veno disse, não foi Ed quem tirou Veno do laboratório? É por causa da minha influência? Sid ponderou. Claro, o mais importante era que se a trama progredisse conforme o esperado, a Fundação Vida provavelmente lançaria um foguete para recuperar o meteorito contendo milhões de simbiontes. Nesse ponto, ele compartilhou essa informação com Veno, deixando-o chocado. Sid, como você sabe tanto sobre a Fundação Vida? Não apenas sobre a Fundação Vida, mas esse humano misterioso parecia saber tudo sobre simbiontes também. Nesse momento, Veno ficou profundamente desconfiado. O que estava acontecendo? Depois de pensar por um longo tempo, sua pequena cabeça não conseguia entender por que esse humano chamado Sid sabia tanto e até parecia prever o futuro. Depois de um tempo, Veno disse de repente: sério, precisamos detê-los. Não podemos deixar a Fundação Vida trazer meus companheiros simbiontes para a Terra. Sid olhou para ele, como se soubesse de tudo, e disse: Você tem medo deles? Veno balançou a cabeça rapidamente. Não, eu só não quero que a Terra caia nas mãos deles. Além do mais, ele olhou para Sid, com os olhos cheios de excitação e intenção assassina. Só nós dois já bastamos. Somos os mais fortes, não precisamos desses caras no caminho. Sid refletiu por um momento. Ele estava hesitante em ir. Se a trama progredir como esperado, Ed deverá impedir com sucesso a chegada dos simbiontes com ou sem seu envolvimento. E se minha influência mudar as coisas? Sid se perguntou. Ele não estava preocupado com a morte das pessoas, mas com os milhões de simbiontes que chegariam à Terra, o que poderia alterar muitos desenvolvimentos da trama, eliminando sua vantagem de previsão. Depois de pensar por um longo tempo, ele decidiu dar uma olhada. Olhando para Veno, ele disse: Você sabe onde fica a Fundação Vida, certo? Leve-me até lá. Os olhos de Veno brilharam de excitação. Enquanto guiava a mão direita de Sid em direção à Fundação Vida, seu rosto assumiu uma expressão feroz. Não deixe que eu te encontre, ou eu vou fazer você pagar. O cara de quem ele estava falando era, claro, a outra metade que o abandonou. Só nós dois somos os mais fortes. Os olhos de Veno estavam cheios de excitação e expectativa, ansiosos pelo confronto que se aproximava. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.